Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Estudo Aprofundado da Palavra de Deus, o programa Bíblia Aberta. Nesta temporada, estamos a estudar o empolgante tema do grande conflito. Obrigado por preferir ligar-se à Novo Tempo. Pode acompanhar o nosso programa no canal 186 da MEL, pode fazê-lo também através do YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 na Grande Lisboa. Seja qual for o meio, o importante é estar connosco. Nesta temporada temos visto que o grande conflito é real e todos temos que tomar uma decisão pessoal. De que lado queremos estar no grande conflito? Que posição tomar? O título do nosso tema de hoje é precisamente Tomando Posição pela Verdade. Para nos ajudar a explorar este tema, temos connosco dois amigos. O pastor Artur Machado, bem-vindo, Artur. É um prazer estar convosco uma vez mais. E o pastor Rubén dos Santos, obrigado, é uma estreia connosco, obrigado por estar cá connosco. Olá Paulo, olá Artur, é um prazer estar convosco também. Muito Obrigado. bem. Obrigado aos dois. Ao longo dos séculos, meus amigos, homens e mulheres foram perseguidos pela sua fé, por defenderem a palavra de Deus, por defenderem a verdade, para quererem levantar a bandeira da fé, com um compromisso sério e claro com Deus. Muitas delas tiveram dispostas ao martírio, onde a morte foi uma realidade para muitas, simplesmente para defenderem a sua fé em Cristo. Artur, o que é que levou estas pessoas, estes cristãos, estes crentes, a defenderem a sua fé e a levá-la até às últimas consequências, que para muitos foi a morte, em primeiro lugar? Esta é uma pergunta. Não seria mais fácil seguirem a maioria em vez de desafiarem o status quo religioso? Sim, sem dúvida alguma. Todos nós somos confrontados, mais tarde ou mais cedo, na nossa existência, com aquilo que é o nosso sentido de vida. E isto pode acontecer no domínio da religião, no domínio da política, no domínio do desporto. Quando uma pessoa encontra aquilo que preenche a sua existência, essa pessoa aposta tudo nisso. A vida deixa de ter qualquer sentido se ela não for coerente com aquilo que acredita e com aquilo que defende. E, portanto, isto é transversal a qualquer domínio. No entanto, eu lembro-me de uma passagem de Jesus que está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 26. Jesus tinha acabado de dizer ou melhor dizendo, Pedro tinha acabado de dizer que Jesus era o Messias. Jesus aproveita aquilo que o Espírito Santo inspirou Pedro para fundar a sua igreja, e na sequência da conversa Jesus vai fazer uma pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? A palavra alma aqui vai ter o significado de vida. No fundo é, quando eu encontro o sentido da minha existência, o que é que me aproveita? Ficar no meu canto confortável e negar aquilo que é a plenitude da minha vida. E foi isto que animou essas pessoas. E nós constatamos na história que elas perderam bens, perderam a liberdade, houve algumas, como disseste, que perderam a vida, outras passaram anos e anos e anos presas, outras passaram-no a fugir, mas no fundo elas eram livres porque agir de outra maneira seria contrário à sua própria existência, àquilo que preenchia e dava sentido à sua vida. E, portanto, quando um ser encontra, neste caso concreto, aquilo que é a verdade e aquilo que é a liberdade, segundo a revelação de Deus, segundo a orientação de Deus, ela não consegue agir de outra maneira. Agir de outra maneira seria trair-se a si própria. E, portanto, daí que muitas destas pessoas abdicaram tudo o resto. Jesus contou uma vez uma parábola: quando alguém encontra justamente o Evangelho, é como se encontrasse uma pérola de preço inexcedível. Um tesouro. Exatamente. Então o que é que a pessoa faz? Vende tudo o que tem, compra aquela pérola, porque é ela que dá sentido à sua vida. E é isto. Portanto, quando falamos destas pessoas, não eram pessoas... eram pessoas extraordinárias no sentido em que é extraordinário todo aquele que consegue viver em harmonia com o sentido da sua existência. E, portanto, no ponto de vista religioso, isto é o mais importante. Eu saber o que é a vontade de Deus para mim e não o viver
E seria eu abdicar daquilo que é o objetivo concreto da minha vida. Não faria sentido. E, portanto, estas pessoas fizeram a sua opção, fizeram a sua escolha, tal como nós hoje fazemos a nossa. E é isso que é significativo deles. Quando falamos da Reforma, muitas vezes pensamos nos grandes nomes da Reforma protestante, que passaram também por este percurso, mas temos aqui os nomes dos anónimos. Aqueles que não deixaram o seu nome inscrito na história, mas deixaram a sua prestação, deixaram o seu contributo. E sem eles não teria havido reforma. E portanto, também eles merecem, em certo sentido, a nossa homenagem, porque eles foram, sem dúvida alguma, os outros artífices da reforma protestante. Os líderes tiveram o seu papel, mas estes depois é que deram a substância e a amplitude àquilo que foi o papel da reforma protestante na Europa. E estas pessoas fariam aquilo que qualquer um de nós tem que fazer quando justamente descobre o que Deus pretende dele na sua vida. E quando Deus preenche a minha vida, eu não posso deixar de falar daquilo que preenche a minha vida. Claro. Seria contra a natura. Não é? No fundo, são pessoas que não ficaram com o nome marcado na história, mas têm o nome marcado no livro da vida. Exatamente. Livro da vida. Muito bem. O povo de Deus foi perseguido. Nós estamos a falar nesta questão no contexto da perseguição. E por isso a posição da verdade é esta, não é? Pessoas que foram perseguidas por causa da sua fé, por causa da sua crença, pessoas que quiseram levantar a verdade e por isso sofreram mesmo até martírios e tortura, enfim. E nós sabemos que o povo de Deus foi perseguido por Roma, em primeiro lugar Roma imperial, depois na sua fase imperial, na sua fase real e depois também na sua fase religiosa. É verdade que o povo de Deus manteve-se sempre firme e manteve sempre a sua fé intacta e claro que Satanás ficou furioso com isso, não é? E ainda foi agudizar um pouco mais a perseguição. Existem dois textos bíblicos que eu gostava de deixar aqui para a nossa reflexão. O primeiro encontra-se em Daniel capítulo 7, do verso 23 a 25, em que fala de um quarto animal, que seria o quarto reino, enfim, nós sabemos esta passagem, é uma passagem muito importante do livro de Daniel, é uma visão que Daniel teve, e depois no versículo 20 diz assim, este grande poder, digamos assim, que emergeria e que seria forte, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Portanto, há aqui um poder na sua fase religiosa, não tanto na sua fase política e imperial, mas na sua fase mais religiosa, que destruiria os santos do Altíssimo, portanto havia uma perseguição, cuidaria em mudar os tempos e a lei, estamos aqui a ver que este poder iria mudar a lei de Deus, ou tentar mudar a lei de Deus, e depois diz o seguinte, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. E talvez o auditório seja a se perguntar o que é isto, não é? Que números são estes, não é? Que números são estes? Tempo, tempos e metade de um tempo. E um pouco nesta linha, em Apocalipse, agora saltando de Daniel para Apocalipse, são dois livros apocalípticos, em Apocalipse capítulo 12, nós temos dois versículos, o 6 e o 14. O 6 diz, a mulher fugiu para o deserto, onde tinha já preparado Deus um lugar para ela, para que ela ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui é um outro número, não é? E no versículo 14 diz que foram dadas asas à mulher, duas grandes asas de águia, para que voasse para o deserto, onde era sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Precisamente a mesma expressão que encontramos em Daniel. Portanto, tempos e metade de um tempo, 1260 dias. Rubén, queres-nos explicar um pouco estes números? Sim, essa é uma pergunta muito importante, Paulo, porque nós estamos a falar aqui no contexto do grande conflito, da forma como Deus protege o seu povo nesta luta entre o bem e o mal, e para entendermos esses números, esses tempos proféticos, nós precisamos de perceber qual é o paradigma do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, a palavra em si quer dizer revelação, mas também obedece a um estilo que o próprio nome Apocalipse dá depois o nome a esse estilo, que é o estilo apocalíptico, que é basicamente, é um livro, neste caso Apocalipse, é um livro essencialmente profético, mas que a sua mensagem é dada por símbolos esses que remetem a eventos literais ou coisas literais. Nós temos vários livros
apocalípticos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o próprio livro de Apocalipse, o livro de Daniel, Zacarias e Ezequiel, e nós devemos estudar estes símbolos em função daquilo que nós queremos saber, então, que eventos literais são esses. Então, de uma forma particular, o livro de Apocalipse e o livro de Daniel apresentam tempos proféticos esses que, se nós tivéssemos a chave para desencriptar esses mesmos tempos, poderíamos chegar a tempos históricos. E é aqui que entra o segredo e o interesse de nós descobrirmos o que é que estes números poderão dizer. Então, nós temos vários tempos proféticos na Bíblia. Nós temos desde as 2.300 tardes e manhãs, nós temos as 70 semanas que fazem parte deste período macro profético das 2.300 tardes e manhãs, temos os 1.290 dias, os 1.335 dias, e chegamos então também a este número de 1.260 dias que encontramos aqui em Apocalipse. É interessante que estes 1.260 dias também têm um paralelismo com outros números proféticos, que são aqueles que mencionaste, são tempos, tempo e metade de um tempo, e também temos outra referência que são os 42 meses, que são o mesmo período de tempo que encontramos aqui também no livro de Apocalipse. Agora, como é que nós podemos desencriptar este período para saber se, além de um período profético, é um período histórico literal? Segundo a nossa visão e a perspectiva que nós concluímos da Bíblia. Ora, Deus dá a chave. E Deus dá a chave em contexto profético também. Porque nós, em Números 14:34 e Ezequiel 4:6, em contexto profético, Deus está a falar ao povo de Israel, a dar uma profecia, a descrever aquilo que vai acontecer no futuro e dá a chave. Para cada dia, um ano. E nós aqui, ao vermos 1.260 dias em contexto profético, nós vamos aplicar então o princípio dia-ano e nós chegamos à conclusão de 1.260 anos. E então, se nós fizermos o mesmo com as outras formas de expressar aqueles tempos proféticos, se nós assumirmos que tempos é mais do que um tempo, e seriam 2 tempos, e aplicarmos também a regra para ano, nós ficaríamos com 2 anos. Se fizermos o mesmo com tempo, ficaríamos com 3, e metade de um tempo seria meio, o que daria, neste caso, 3 anos e meio. Que se tivéssemos que agora ir ao detalhe, seriam 360 dias, mais 360 dias, mais 360 dias, mais 180 dias, que é a metade de um ano, e chegaríamos a 1.260 dias, que, convertendo para o princípio profético que Deus nos dá, daria 1.260 anos. E o mesmo com os 42 meses. Que basicamente 42 meses vezes 30 dias, não é? Nós chegaríamos aos 1.260 dias, que, convertendo novamente segundo o princípio profético de Deus, 1.260 anos. Portanto, aqui nós vemos, e segundo o contexto que nós estamos a estudar, vemos que é um período em que o povo de Deus estaria ou estaria debaixo da supremacia de um poder religioso, mas, e aqui que eu queria chegar, o povo não está só. E aqui vê-se o caráter de Deus, mesmo na aflição, mesmo na tribulação, que vemos que Deus protege. E é interessante, isto tentando aplicar, ou tentando determinar, então, este tempo profético, um tempo literal na história. Obviamente que está num contexto das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, até mesmo na questão do juízo, e nós podemos encontrar um período de tempo histórico em que conseguimos encaixar um período em que há uma supremacia religiosa e um período em que o povo de Deus é perseguido. E nós podemos situar isto entre o ano 538 depois de Cristo, em que os ostrogodos são expulsos de Roma, até ao ano 1798, em que o general Berthier prende o Papa de Roma, neste caso o Papa Pio, não é? Então, se nós virmos algumas expressões interessantes que encontramos em Apocalipse 12, versículo 6 e Apocalipse 12, 14, nós vemos, por exemplo, que a mulher fugiu para o deserto e foi alimentada por Deus. Ou seja, Deus previu que isto ia acontecer, profetizou, neste caso a testemunha fiel, profetizou que as coisas iam acontecer desta forma, mas não estariam sós.
a mulher não estaria só, o povo de Deus não estaria só e seria alimentada por este período, ou durante este período. E também vemos no versículo 14 que seria sustentada. Ou seja, aqui nós vemos que, apesar das aflições, das dificuldades, dos problemas que nós como cristãos e o povo de Deus ao longo das eras sempre padece, não está sozinho. E aqui demonstra claramente que Deus é um Deus protetor, é um Deus que sustenta, é um Deus que sustenta e é um Deus que é amor. Muito bem. Então, este no fundo, é um período de opressão para o povo de Deus ao longo dos tempos. Nós vamos ver um pouco também sobre isso, onde várias pessoas aparecem, os valdenses, os reformadores, já vamos ver também um pouco sobre isso. Creio que é importante ver como estas pessoas, elas levantaram esta bandeira da fé, apesar desta opressão que tu falaste aqui. Falaste também ali no deserto, e acho esta ideia interessante. A mulher fugiu para o deserto, ou foi para o deserto, ou foi levada para o deserto, onde foi sustentada, onde foi protegida por Deus, não é? Artur, queres falar-nos um pouquinho sobre isto, do deserto, o que é que corresponde aqui? Sim, há aqui um paralelismo, portanto, entre esta passagem de Daniel 12:6 e depois do versículo 14 e a própria experiência do povo de Israel, aliás, a própria experiência também de Maria, porque é importante nós percebermos que João decalca a experiência da igreja. Esta mulher que foge para o deserto, no fundo, é o símbolo de uma igreja que durante a história vai ser perseguida, mas é, em primeiro lugar, a mulher que, carregando uma criança, não é? Na sua experiência de vida, teve que fugir deserto afora, no caminho do Egito, quando Herodes procurou matar Jesus, que tinha acabado de nascer. E, portanto, ela, José e Maria, e João, quando teve esta visão, como ele ficou com Maria no momento em que Jesus morre, não é? Ele ficou encarregue de Maria. Maria teve tempo para contar a João as suas peripécias. E João vai plasmar aqui essa peripécia, mas vai colocá-la na figura da igreja. E esta figura da igreja, portanto, tem aqui um grande papel de tipificar uma vez mais a experiência do próprio povo de Israel. Porque o povo de Israel, quando é libertado do êxodo, é pelo deserto que Deus os vai conduzir. E nós temos no livro do Êxodo, justamente no capítulo 19 do livro do Êxodo, no versículo 4, uma expressão que Deus fala ao povo de Israel e que é quase a mesma, aliás, é a mesma que está em Apocalipse 12:14. E diz assim em Êxodo capítulo 19, versículo 4: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe até a mim. E portanto, o deserto, a igreja não foge para ir ver as vistas. Ninguém, ela não vai por sua própria iniciativa para o deserto. Ela vai porque é obrigada. O deserto, é claro que aqui é um simbolismo daquilo que passaram a ser as pequenas aldeias, as montanhas, no caso concreto dos valdenses, os Alpes, quer os Alpes italianos, quer os Alpes franceses e suíços. Outros lugares onde fosse menos provável que os exércitos locais os perseguissem a mando da igreja. Porque estamos a falar aqui do período da Idade Média em que uma parte dos crentes vai tentar viver o Evangelho e vai ser penalizado por isso. E no deserto, tal como aconteceu com o povo de Israel, o deserto torna-se o lugar da presença de Deus. É no deserto que esta igreja reconhece e recebe e aprofunda a sua identidade. Tal como o povo de Israel, no deserto, no tempo em que ele vai percorrer entre o deserto e a entrada na Terra Prometida, é o tempo em que ele vai aprofundar a sua identidade, em que Deus se vai fazer mais presente, em que, apesar do desconforto do deserto, da inhospitalidade do deserto, da falta de segurança, vai encontrar segurança, vai encontrar alimento, vai encontrar proteção, vai encontrar um Deus que se faz mais presente, vai aprofundar as suas convicções, vai ser capaz de criar resiliência, a resiliência necessária e importante para fazer face a esse período imenso que nós tivemos aqui a falar, portanto um período de 1260 anos, em que uma série de pessoas, gerações inteiras, vão
defender aquilo que é a palavra de Deus contra tradições que já não faziam sentido nenhum. E portanto, esta semelhança de experiências entre o povo de Israel e o deserto não é, digamos, não está aqui por acaso. Tal como o povo de Israel era o povo de Deus, esta igreja é o povo de Deus. Uhum. E, portanto, Deus escolhe o deserto, é verdade, é sair do canto confortável, é fazer uma experiência que é novidade, que não é fácil. Mas que é fundamental. Mas que é fundamental. E, portanto, foi a maneira de preservar a igreja. E ao preservar a igreja, a palavra preservar está aqui junto com a palavra perseverar. Uhum. Ela perseverou nos escritos, aprofundou-os e testemunhou. E lá de onde estava, de vez em quando fazia incursões aos grandes centros do saber, às universidades, por exemplo, às cidades, e difundia a sua mensagem e nunca se conseguiu extinguir esta igreja perseguida. A igreja perseguida é a igreja triunfante. É a igreja militante e ao mesmo tempo é a igreja triunfante. Uhum. Embora nós, como teólogos, saibamos que a igreja triunfante é a igreja que, no fundo, na escatologia final, Deus triunfará. Ela já é triunfante na Terra. É triunfante na Terra porque, embora ela procure lutar contra tudo e contra todos, ela triunfa. Ela triunfa sobre o mal, ela triunfa sobre o erro e portanto, ela já é triunfante. Não será aclamada como triunfante, isso é outra história. Mas ela já é triunfante. E, portanto, esta experiência do deserto é uma experiência fundamental na vida da Igreja para que a verdade de Deus pudesse continuar e não ficar escondida no meio de tradições que, na verdade, a tinham obscurecido. Uhum. Daí esta experiência do deserto. Uhum. Vocês falaram da perseguição e, é claro, essa foi uma das grandes estratégias de Satanás para o povo de Deus, não é? Perseguir o povo de Deus, mas chegou um ponto em que Satanás via que a perseguição não fazia sentido, porque o povo de Deus, apesar de perseguido e torturado, ainda assim continuava fiel e firme nos seus princípios. Então ele tentou introduzir aqui uma outra estratégia, tentando amenizar também um pouco a perseguição, em que ele conseguiu colocar aqui uma estratégia ainda mais mortífera, talvez não do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, que é a introdução de várias heresias, de vários erros doutrinários nesta igreja medieval, nesta igreja cristã que nós falamos aqui neste período tão grande de 1260 anos, não é? Essas doutrinas que foram entrando a pouco e pouco dentro da igreja e que foram mudando os paradigmas até do pensamento bíblico e teológico. Infelizmente, essa estratégia também deu alguns frutos, porque os crentes começaram a buscar uma fé herética em vez de buscarem uma fé bíblica. Mas houve sempre pessoas que quiseram sempre realçar a Bíblia e enaltecer a Bíblia perante todas as situações. E nós falámos há pouco dos valdenses. Queres-nos explicar um pouco e falar um pouco sobre os valdenses? Sim, os valdenses é um povo. É engraçado que os historiadores não estão de acordo sobre a origem verdadeira dos valdenses. Há quem lhe atribua mais do que porque eles, no fundo, são vários grupos, portanto, mais do que um líder. Eles aparecem num período conturbado da história, o século XII, em que o feudalismo começava a ceder lugar, por um lado, a uma burguesia mercantil. Havia uma abertura, sem dúvida alguma, abertura a novas ideias, mas havia também um servilismo muito grande, vítima desse feudalismo que foi percorrendo, portanto, a Idade Média. E a um determinado momento vai haver 4 líderes que vão estar na origem deste movimento. Um deles é Pedro de Bruy, em Toulouse, em 1100, Henri de Cluny, no Mans, em 1116, Arnaldo de Brescia, em 1135, e Pedro Valdo, em Lyon, em 1173. Pedro Valdo é um nome importante, porque este homem é realmente um rico mercador, portanto um homem abastado, é casado, tem filhas, mas de repente ele quer saber qual é a melhor via para chegar a Deus. E há um texto que o impressiona, que é o texto de Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai vendo tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E é o que Pedro Valdo faz. Ele entrega muitos dos seus bens à esposa, as filhas coloca-as num convento e o resto que lhe sobra ele distribui pelos pobres e passa ele mesmo a ser pobre mendicante e deseja pregar.
É claro que o bispo da altura não lhe dá autorização para pregar, ele vai a Roma. Há uma comunidade que se começa a juntar à sua volta, vai a Roma pedir autorização para pregar. Há um comitê que os ouve, mas que não lhes dá essa autorização. E ele aproveita a mudança de bispo, depois em Lyon, para voltar a querer pregar. E quando não lhe concedem essa possibilidade, ele vai pregar à mesma. Vai ser excomungado, vai-lhe ser dado um édito de expulsão da cidade de Lyon, e é aqui que começam os valdenses. E este grupo vai desenvolver-se, vão criar uma estrutura própria, um clero no sentido de pastores, portanto, pessoas vão procurar centrar-se sobretudo na Bíblia, e é muito interessante porque estes homens vão desenvolver a partir da sua homens e mulheres, vão desenvolver a partir da sua leitura da Bíblia um conjunto de doutrinas que são muito que os reformadores depois vão retomar, e entre essas doutrinas está a renúncia às tradições, às imagens, e à adoração das imagens, às indulgências. Reparem, Lutero só vai fazer isto no século XVI. E nós estamos no final do século XII, princípio do século XIII. E, sobretudo, eles vão desenvolver uma estratégia que lhes permita partilhar, já que eles foram excomungados e expatriados, eles têm que arranjar uma estratégia. Então, o que é que eles fazem? Há uma estrutura que se chamam os hospícios. L'hospice, em francês. Não são bem hospícios, é uma espécie de estalagens. E são locais onde os missionários itinerantes, que vão de 2 a 2, podem pernoitar, podem estudar a Bíblia em conjunto e daí divergir para diversos sítios. Eles escondiam porções da Bíblia nas vestes, nas sandálias. Aliás, as sandálias deles eram reconhecíveis, porque as sandálias deles, na parte do peito do pé, tinham ou a figura de um escudo ou a figura de uma cruz, o formato. E, portanto, era fácil de reconhecer, de identificar os valdenses. Mas eles vão por todo o lado, vão às universidades, vão partilhar o seu conhecimento e vão espalhá-lo. Também alguns deles são mercadores e, portanto, têm entrada nos castelos. E sempre que eles veem que há uma oportunidade, vão difundir a palavra e vão arranjar pessoas que os ouçam e que lhes deem acolhimento. É claro que tudo isto vai ter uma reviravolta com a entrada em cena da Inquisição. E isso vai fazer com que, durante vários séculos, a Inquisição persiga atrozmente os valdenses, e há muitos massacres que ficaram famosos na história. E quando nós chegamos ao século XVI, mesmo em França, com o célebre massacre dos hugonotas, os valdenses também foram atingidos por essa perseguição. Mas apesar da perseguição, eles mantiveram-se. E não deixa de ser curioso que depois, quando a reforma protestante se dá a um âmbito mais alargado, muitos valdenses revêem na reforma protestante os seus próprios ideais, e isso vai provocar duas coisas. Uns, ao aderir à reforma protestante, as suas comunidades são aglutinadas pelas igrejas protestantes e, portanto, eles desaparecem. E outros permanecem. Hoje calcula-se que existam no mundo ainda 45 mil valdenses. Um destes grandes grupos guardou durante muitos séculos o sábado contra o domingo. Engraçado. E, portanto, pela descoberta que eles fizeram da Bíblia, os valdenses são importantíssimos em toda a Idade Média. Já não estamos a falar de um único reformador, estamos a falar de vários líderes, como eu mencionei, que aqui e ali, nos Alpes italianos, nos Alpes franceses, nos Alpes suíços, eles vão conseguir encontrar-se. E, aliás, havia depois convenções destes diferentes grupos, e é aí que eles descobrem que têm uma identidade em comum, uma partilha em comum, uma vivência em comum, e portanto o nome valdenses
vai surgir de per si, e eles vão ser realmente importantíssimos para a reforma protestante mais tarde, e para nesta idade das trevas, e é bom que nós tenhamos a consciência que eu estou aqui a fazer um encurtamento muito grande, um resumo muito grande do que é a extraordinária história dos valdenses. Mas vale a pena, se tiverem acesso a um livro ou até mesmo na internet, procurarem pela história dos valdenses, vão conhecer realmente coisas extraordinárias destes grupos deste povo, no fundo, que vivendo nas montanhas passaram a luz do Evangelho a uma sociedade que verdadeiramente estava aliada daquilo que era a liberdade e a verdade da revelação de Deus. Na altura a palavra de Deus estava confinada a mosteiros e só algumas elites podiam ler, e os valdenses vieram desmistificar e é um isso tipo e de vieram interpretação. trazer isso. E há a interpretação. Há a interpretação escolástica, e portanto eles ultrapassaram isso. Eles vão trazer a Bíblia à sua verdadeira interpretação, retirando-lhe, portanto, aquela exclusividade, e não só a maneira como ela era interpretada. Sim. Porque a maneira como ela era interpretada afastava a interpretação daquilo que era o verdadeiro sentido da Bíblia, não é? As lentes muitas vezes da Bíblia eram interpretadas à luz da tradição, da própria tradição, não é? E eles vão desmistificar isso e tirar isso. Eles interpretam a Bíblia à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete. Eu vou ler aqui um texto bíblico que é muito importante nesta questão. É verdade que os valdenses deram um contributo muito grande depois a outros reformadores que vieram a seguir. É claro que hoje nós temos a história deles, né, e achamos que poderia ter sido fácil, mas certamente não o foi. Eles esconderam-se nas cavernas, como nós falámos aqui, no Piemonte e tudo. E, portanto, tudo isto com o intuito de que a verdade bíblica chegasse ao maior número de pessoas. E há um texto bíblico em Apocalipse 2:10, qual eu gosto muito, que tem a ver com esta questão do grande conflito e tomar posição pela verdade. Eu vou ler este texto e depois vamos partilhar um pouquinho sobre ele. E Apocalipse 2:10 diz assim: nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isto é um texto magnífico, que o próprio Jesus vai dizer aos seus fiéis, aos seus filhos. Então vou abrir aqui a partilha, o texto aos dois. Primeiro vou fazer uma pergunta ao Ruben e depois farei ao Arthur. A pergunta que eu faço ao Ruben é esta: há uma expressão que está aqui neste texto, Ruben, que diz: não temas as coisas que has de padecer. E a pergunta é: será que é Deus o causador do sofrimento que eles estavam a padecer? Ou seja, pela forma como está registada estas palavras da testemunha fiel, parece que o sofrimento poderia ser oriundo e proveniente da parte de Deus. E às vezes nós podemos cair neste tipo de interpretação e pensar que o sofrimento vem da parte de Deus, ou que, usando um eufemismo, podemos dizer que Deus permite, e é verdade que Deus permite, mas temos que perceber se o sofrimento é realmente oriundo de Deus ou não. E é interessante ver alguns detalhes deste versículo de Apocalipse 2:10, que basicamente ele termina com uma promessa da parte de Deus, e essa promessa é em função de uma fidelidade prévia. E basicamente ele diz ser fiel até à morte, e essa fidelidade faz com que a recompensa natural seja a vida eterna. Este é um primeiro ponto importante. Mas é interessante que aqui no interior deste versículo vemos que também esta promessa é dada num contexto de tribulação. E diz que neste caso esta igreja, uma das 7 igrejas de Apocalipse, que representa também um período da história do cristianismo, diz que seria perseguida por 10 dias. E aplicando mesmo a mesma forma de desencriptar estes períodos proféticos, seriam 10 anos de tribulação que esta igreja teria na sua história, não é? E diz também: nada temas das coisas que hás de padecer.
Ou seja, parece que Deus quer que nós passemos por aflições. E às vezes nós pensamos desta forma, e certamente alguns dos nossos telespectadores ou ouvintes da RCS poderão pensar, será que o sofrimento vem de Deus? Porque é que existe maldade neste mundo? Porque é que há crianças que sofrem? Porque é que existe morte? E parece que aplicamos em Deus ou colocamos em Deus as culpas de todo o sofrimento. Mas é interessante ver, mesmo dentro deste versículo, nós temos já a resposta, porque este padecer, logo na expressão seguinte, diz que é o diabo que lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Então, temos aqui já um vislumbre de quem faz com que, neste caso, os cristãos desta igreja possam padecer. E a testemunha fiel diz que é o diabo que lançará alguns de vós nas prisões para que sejais tentados. E, possivelmente, muitos de nós, aqueles, pelo menos, que nos estão a ouvir, poderão conhecer também um texto do apóstolo Tiago, que em Tiago 1,13 ele diz que ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta. Portanto, vemos que as tentações não vêm da parte de Deus. E é interessante também percebermos que existe todo um livro poético no Antigo Testamento, que é o livro de Jó, que basicamente toda a narração, todo o argumento também que está plasmado neste livro é basicamente um grande conflito entre o bem e o mal, sendo que o mal não é oriundo de Deus. O mal é oriundo do trabalho do inimigo de Deus. E é interessante então percebermos que desde Adão e Eva nós percebemos que o pecado e todo o paradigma da maldade são consequências da decisão de Adão e Eva, em que nós vemos Deus que dá a oportunidade basicamente de a humanidade decidir quem quer servir. Deus respeita a decisão de Adão e Eva. Existe uma ausência de Deus em virtude e em função de uma decisão humana. A ausência de Deus é também em honra à sua graça e ao seu amor, porque Deus, sendo santo e glorioso, a sua própria presença junto do pecado fulminaria a humanidade. E então vemos que todas as consequências, todo o nosso paradigma, tudo aquilo que nós percebemos e que podemos ver à nossa volta, que existe maldade, que existe consequência do pecado, que é a morte, é tudo uma consequência de uma decisão humana. Neste sentido, se Deus, porque às vezes também já ouvimos estas frases, se Deus existisse, não haveria sofrimento. Mas a questão é, se Deus impedisse o sofrimento, ele estaria a pôr em risco o livre-arbítrio do ser humano. Porque as nossas decisões, muitas delas, levam ao sofrimento, levam à maldade. Portanto, nós podemos concluir que o sofrimento não vem de Deus, e se o sofrimento viesse de Deus, o plano da salvação não faria sentido. Porque Deus não teria o porquê de projetar um plano de redenção, um plano de salvação, para que nós pudéssemos um dia ver-nos livre deste paradigma de sofrimento, que é aquilo que nós vivemos. E portanto aqui Deus no fundo está a dizer para eles não temerem estará com eles. Aquilo que vai acontecer, porque realmente Deus estará com eles. Muito Sim. bem, antes de fazer a pergunta ao Arthur, eu quero falar consigo aí em casa, porque quero apresentar-lhe uma oferta muito especial que temos para si e para a sua família. Estamos a estudar este tema tão empolgante do grande conflito e nós temos aqui um guia de estudos na minha mão, chama-se A Cura do Pecado, que é um guia de estudos que fala sobre estes temas que estamos a tratar. O que é o pecado, como surgiu o mal, como é que nos podemos libertar da dor. Enfim, este guia de estudos será certamente muito importante na sua caminhada de fé. E a grande notícia é que este guia de estudos é totalmente gratuito. Só tem que enviar uma mensagem para o número 933-939291, 933-939291, pode ser SMS ou WhatsApp, e tem que dizer que quer receber este guia de estudos, A Cura do Pecado. É simples, 933-939291, é um número que já conhece. Tenho certeza que este guia vai ser muito importante para si e para a sua família. Não pode perder esta oportunidade excelente de ter este guia consigo. Arthur, este texto é um texto lindo, lindíssimo, que fala realmente que Deus está com o povo, não é? Não temas das coisas que vais padecer. Deus estava a profetizar que isso ia acontecer, porque Satanás iria infringir essa perseguição sobre os crentes, mas que Deus estava presente. E aqui há uma expressão muito bonita que é: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Podes-nos explicar um pouco sobre isso? Sim. Só complementar que esta carta à igreja de Esmirna, ela, segundo o método de interpretação historicista, vai abranger a igreja entre o século I e o século IV. Portanto, houve aqui, como nós sabemos, várias perseguições feitas por diferentes imperadores romanos. A palavra coroa não deixa de ser interessante. Não é a primeira vez que esta expressão aparece na Bíblia. Já o apóstolo Tiago, por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Na linguagem e no grego, portanto, a língua em que foi escrita o Novo Testamento, há duas palavras para coroa. Há a palavra diadema, de onde vem a nossa expressão diadema, e há a palavra Stephanos. A diadema era a coroa real, era a coroa que se colocava na coroação a quem era rei. Pelo contrário, a palavra Stephanos eram aquelas coroas que podiam ser feitas de folhas de oliveira ou de outro material e que eram dadas por exemplo, aos vencedores dos Jogos Olímpicos, aos corredores de uma maratona. E esta palavra que está aqui é a palavra Stephanos. A coroa da vida. Nós poderíamos pensar que poderia haver aqui uma espécie de aliciamento da parte de Deus. Mas o que o relato nos diz é o crente, o cristão, no fundo, acontece com ele exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, já nos momentos últimos do seu ministério aqui na Terra, ele avisou os discípulos: tomem cuidado, tal como me perseguiram a mim, vão-vos perseguir a vocês. Mas também Jesus Cristo ali assegurou os seus discípulos de que não temessem essas perseguições. Elas eram inevitáveis, mas elas não seriam o fim. Ou seja, no fundo, o que a Bíblia diz de uma ponta à outra é que muitas vezes no mundo em que nós vivemos, a justiça não impera. Seria de esperar que aqueles que vivem de acordo com a revelação de Deus, com a verdade de Deus, fossem pessoas respeitadas. Não são. E a história diz-nos que muitas vezes isso... E neste período de tempo, muito menos. E, portanto, esta expressão, a coroa da vida, é Deus a dizer: vai haver um dia em que justiça será feita. Vai haver um dia em que as coisas vão se reverter, em que, na verdade, aqueles que viveram de acordo com aquilo que eu preconizei, com os princípios, os valores que eu dei à humanidade, receberão a sua justa recompensa. E a Bíblia dá-nos essa indicação. Será no momento da segunda vinda de Cristo, e Jesus diz: eu venho para dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo o seu comportamento, segundo as suas escolhas, segundo a sua atitude. E esta coroa da vida é justamente Deus a dizer a estas pessoas: por agora vocês terão que passar por aí. Este é muitas vezes o caminho, é uma consequência. Qualquer escolha tem a sua consequência. Não é que Deus o queira, não é que Deus o deseje, é assim. Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com os personagens do Antigo Testamento, foi assim com estes personagens que nós estamos a ver agora aqui. Será assim connosco também? E ainda hoje nós vemos que, apesar de vivermos numa sociedade com muita liberdade, felizmente, se alguém diz que é crente, há um sorriso irónico, há às vezes um encolher de ombros, coitadinho, portanto, às vezes há uma tolerância engraçada. Esta palavra tolerância é uma palavra terrível, porque a sociedade tolera até um determinado ponto. A partir daí ela torna-se intolerante e perseguidora. E, portanto, é a maneira de Deus dizer: isto um dia vai se reverter. Um dia, aqueles que viveram de acordo com os princípios de Deus terão a sua justa recompensa.
a coroa da vida. Jesus já tinha dito aos discípulos: o vosso choro e a vossa tristeza se converterá em alegria. Exatamente. O que é certo é que, ao olhar para estas pessoas, seja os valdenses, ou os reformadores, ou estas pessoas que não têm rosto, ou pelo menos não têm nome tão conhecido, eles eram alegres. Eles eram martirizados, mas cantavam. Cantavam nas fogueiras, cantavam quando estavam a ser martirizados, cantavam quando estavam a ser perseguidos, porque eles tinham paz no coração, uma paz indescritível. Essa alegria de ter Jesus na vida, não é? E é por isso que eles o faziam com todo o seu ser. O seu foco era o reino dos céus. Mesmo vivendo aqui, os princípios que eles viviam já era o reino dos céus. Portanto, era o centro das suas vidas era Cristo. E esta é uma promessa forte. Claro. É bom também não darmos uma ideia errada. A palavra martírio veio a significar a morte, a consequência última, mas como sabemos a palavra martírio na sua origem significa testemunhar. A pessoa testemunha. Um cristão pode nunca, e graças a Deus por isso, não é? Felizmente passam-se muitas vezes séculos e anos em que uma perseguição religiosa não existe. Porém, às vezes ela é a consequência direta, não é? E portanto, o importante é nós percebermos que quando nós estamos cheios daquilo que é a vontade de Deus e do que Deus significa para nós, fatalmente nós falaremos disso a um amigo, a um familiar, naturalmente nós falaremos da nossa alegria, claro, do nosso sentido de vida, e claro, como estamos num conflito, às vezes este conflito está em banho-maria, aparentemente, outras vezes ele torna-se mais virulento. Eu costumo dizer que isto é como um vulcão. Nenhum vulcão está extinto. Pode estar adormecido. Mas de um momento para o outro ele pode rebentar. E, portanto, muitas vezes o que acontece é isto. O crente passa por experiências diferentes na sua vida. Mas incompreendido ou perseguido, ele pode ter a certeza de que Deus está com ele e ele, através do seu testemunho, pode até ajudar outros a terem experiências de vida também significativas. O apóstolo Paulo dizia: atribulados, mas não desanimados. Exatamente. Atribulados, mas não desanimados. Eu gostava de destacar aqui 4 principais características distintivas destes crentes, que me parecem que são verdadeiramente importantes, sobretudo na firmeza da verdade, como eles o foram. Não é? Destaco aqui, primeiro, a sua absoluta fidelidade a Deus. Portanto, eles eram fiéis a Deus acima de todas as coisas. Eles não negociavam os seus valores e não baixavam os seus princípios. Eles tinham descoberto a verdade na Bíblia, eles descobriram a verdade de Deus, a vontade de Deus para as pessoas, para o povo, para o mundo, e eles defenderam essa verdade, porque sabiam que essa verdade era absoluta da parte de Deus. E apesar de haver o erro nestas idade das trevas, que é a idade média com que nós olhamos e eles se bateram, eles viram que realmente a luz da verdade de Deus, ela podia expandir a sua luz para muito longe. E foi o que aconteceu com os valdenses, como há bocado falámos. Então, fidelidade a Deus de uma forma absoluta. Não negociavam os seus princípios nem os seus valores. Segundo ponto que eu gostava de destacar é a total obediência que eles tinham à verdade e à vontade de Deus. Eles conseguiram compreender qual era a vontade de Deus para as suas vidas e viveram de acordo com essa vontade. Obedeciam aos preceitos de Deus, obedeciam aos mandamentos de Deus e quiseram ser fiéis a esses mandamentos. Terceiro ponto foi o seu compromisso com a supremacia de Cristo e não com a supremacia dos homens. Não é? Aquela máxima: mais importa obedecer a Deus que aos homens, foi aqui vista por estes homens e mulheres que ao longo da história que se comprometeram com Deus. Eles queriam a supremacia de Cristo e não a supremacia de um homem, de um líder religioso, de um bispo ou de outro homem que pudesse ditar tradições humanas. Então eles quiseram a supremacia de Cristo e Cristo só. Por isso é que um dos pontos grandes da reforma é só a Escritura, mas só aos Cristos, ou seja, só Cristo. Não é? Cristo é o mediador, Cristo é aquele que é o Supremo. Por fim, a sua resiliente fé, aquela confiança inabalável que lhes permitia ver o invisível. Porque esta coroa da vida, como tu falaste há pouco, Arthur, ela não tinha sido dada ainda. Ela será um dia dada. Sim. E eles a viam pela fé. Ou seja, eles tinham uma confiança inabalável de que aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. Por isso é que esta promessa de Deus, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida, eles o entenderam pela fé. Pela fé, eles iriam tê-la. Quando Jesus voltar e depois na nova terra, como nós sabemos, essa vida eterna que Deus está a preparar. E, portanto, esta fé que vê o invisível, esta fé que
ultrapassa o inultrapassável, esta fé que crê naquilo que não se vê, não é? Esta fé inabalável. Tinham estes 4 pontos que me parecem importantes e nós também devemos desenvolver estes 4 pontos na nossa vida, não é? Esta fidelidade a Deus, esta confiança, esta obediência e este compromisso a Deus e à verdade. Então, em vez de se submeterem aos homens, preferiram seguir a vontade de Deus, isto é claro, não é? Só que a revelação, como há pouco falámos, foi dada progressivamente, não é? Os valdenses não tiveram toda a revelação, os valdenses serviram de impulsionador para outros reformadores que vieram entretanto, não é? Mas eles próprios também não conseguiram chegar a toda a verdade. E por isso há um homem chamado Wycliffe, que eu pessoalmente gosto muito de estudar, não só o seu caráter, mas também a sua vida, porque eles tinham um prazer muito grande em fazer a vontade de Deus. Eles tinham um prazer muito grande em que a Bíblia Sagrada pudesse ser difundida e partilhada com todas as pessoas. E Wycliffe foi um deles, não é? Porque além de ele ser um reformador que lutou para que a verdade sobressaísse, ele fez uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que é ele fez uma tradução da Bíblia para o inglês, que não existia na altura. Ou seja, ele conseguiu difundir a palavra de Deus em inglês, claro, com uma tradução um bocadinho mais arcaica. Depois o Tyndale e outros pegaram nessas traduções e melhoraram-na, mas foi o primeiro, chamado Estrela da Manhã, não é, que trouxe esta luz da verdade de Deus num mundo de trevas, porque a Idade Média é o mundo escuro, o mundo de trevas, não é? E uma renomada escritora cristã chamada Ellen White escreveu assim sobre Wycliffe: o caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram estas que fizeram dele aquilo que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as faculdades. A Bíblia expande a mente, aguça a percepção e amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece o pensamento, o sentimento e a inspiração como nenhum outro estudo pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, traz paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O que a Bíblia realmente faz. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente infinita, a mente de Deus, daria aos homens um intelecto mais forte e mais ativo, com princípios mais nobres do que aqueles que existem em resultado das filosofias humanas. Isto quer dizer que a Bíblia tem um poder maravilhoso. E Wycliffe chegou a essa conclusão, os valdenses chegaram a essa conclusão, os reformadores chegaram a essa conclusão, e por isso quiseram expandir esta palavra de Deus até nós hoje, e graças a Deus por isso que nós hoje temos a palavra de Deus connosco. Rubens, sobre este contexto que estamos a falar, a palavra de Deus era um prazer na vida dos reformadores, não há dúvida. Uhum. O que é que nós devemos fazer para que a Bíblia Sagrada seja também uma realidade para nós e um prazer para nós? Assim, antes de responder diretamente à tua pergunta, só queria dar um apontamento em relação àquele texto que citaste das qualidades e dos benefícios do estudo da Bíblia. Realmente, eu conheço muitas pessoas que não têm tanta formação, mas o facto de estudar a Bíblia, o facto de buscar as verdades que encontramos na Bíblia, de se debruçarem sobre, neste caso, os princípios que encontramos na Bíblia, até a nível educacional e a nível de sabedoria, fora assuntos espirituais, é benéfico para essas pessoas. E isso é aquele texto que leste, é bem verdade em relação a esse aspecto. Agora, em relação à tua pergunta, a Bíblia era realmente um prazer na vida destes reformadores. Agora, aqui a questão é, porquê é que era um prazer? A quem é que eles encontravam quando estudavam a Bíblia? Porque tanto os reformadores como nós e qualquer ser humano que existiu à face da Terra, em contexto de pecado, nós estamos de costas voltadas para Deus, inerentemente e naturalmente. Essa natureza pecaminosa que temos. A natureza pecaminosa que acontece, obviamente, com a desobediência dos nossos primeiros pais, e como diz o apóstolo Paulo, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Há um volte-face, há um virar de costas da humanidade para com Deus. E é interessante que quando Adão e Eva apercebem-se desta sua condição, eles escondem-se. Eles escondem-se e tentam desculpar-se a si mesmos,
tentam justificar-se também perante Deus e tentam cobrir aquele que era o sinal inequívoco de que eles estavam agora em pecado, que era a sua nudez. Não é? Eles perceberam que estavam numa nova condição, numa condição pecaminosa. E é interessante que eles se escondem e é Deus que vai atrás deles. É Deus que vai... que os procura, que pergunta, neste caso, onde estás. E é interessante que, para nós podermos realmente ter prazer na palavra de Deus, e isto é quase uma espécie de convite que eu faço a quem nos está a ver e a ouvir, nós, para termos prazer na palavra de Deus, uma vez que nós não temos prazer inerentemente e naturalmente, nós devemos tentar apaixonar-nos pela pessoa que é o centro dessas mesmas escrituras, que foi isso que aconteceu com os reformadores, senão eles não tinham prazer na Bíblia. Eles só tinham prazer porque encontravam aquele que é o seu Salvador lá representado, né? Então nós devemos reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Cristo. Quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, nós percebemos que precisamos de alguém que possa realmente desculpar-nos, perdoar-nos e poder remir os nossos pecados. Depois, nós devemos reconhecer que a Bíblia é a palavra revelada que testemunha de Cristo. E este é o princípio do Espírito de Profecia, que tudo aquilo que vem de revelação da parte de Deus e todo o centro da Bíblia é testemunhar de Jesus. É por isso que o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Né? O dom profético dado por Deus revela a Cristo. E nós devemos também criar uma relação com esse personagem principal da Bíblia. Devemos experimentá-lo, devemos fazer que ele seja uma realidade nas nossas vidas, e quando nós encontramos a Cristo, quando nós compreendemos, se bem que é um pouco difícil compreender o amor de Deus, mas quando dentro das nossas limitações compreendemos o amor de Deus pela humanidade, aí sim nós vamos ter prazer nas Escrituras. Portanto, o que nós devemos fazer é simplesmente encontrar Jesus, encontrar o seu caráter nas Escrituras, poder encontrá-lo na Bíblia, e aí sim vamos ter prazer nas coisas de Deus. Como a Bíblia diz, são elas que de mim testificam, não é? Jesus diz isso. A Bíblia testifica do próprio Cristo, e nós estamos a falar neste grande conflito, e a Bíblia foi muito importante e continua a sê-lo no meio do contexto do grande conflito. Há pouco falávamos como é que eles podiam olhar para a frente, né, e ter fé e ter alegria no meio das tribulações e das dificuldades. E há um texto em Hebreus 11 que fala, é o texto da fé, não é? O texto de Hebreus 11 é o texto que nos fala da fé, e falando de Abraão diz que pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu, no entanto, sem saber para onde ia. Saiu pela fé. Ele avançava pela fé. Pela fé habitou na promessa, na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Portanto, e estes homens e mulheres, uns com nome, outros sem nome, uns mais conhecidos, outros se calhar anónimos, eles olhavam para a frente e diziam: um dia nós vamos estar com Deus no reino dos céus. Não é? E é essa coroa da vida que tu falavas, Artur. E é o que acontece connosco, se nós formos fiéis hoje, não é? Se nós nos mantivermos fiéis a Deus, um dia também estaremos com eles lá nesse lugar. Estamos a terminar, aliás o nosso tempo está passado, temos só aquilo que podemos fazer neste momento é deixar uma mensagem para os nossos amigos e auditório da Novo Tempo. E por isso eu vou começar pelo Ruben, para que o Ruben possa dar uma mensagem curta. E depois o Artur terminará. Sim, a minha mensagem que eu gostaria de passar a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir é que simplesmente possam tentar encontrar a personagem central da Bíblia nas suas vidas. O título do nosso estudo de hoje foi Tomando Posição, não é? Pela Palavra de Deus, e que possamos dar um tempo, que possamos dar uma oportunidade a que estes assuntos da espiritualidade, da Bíblia, possam ser uma realidade nas nossas vidas, e que possamos realmente tentar descobrir este livro que tem princípios que nos dão felicidade e que, se nós nos comprometermos também, e se descobrirmos a Cristo nas nossas vidas,
trarão felicidade não somente neste mundo, mas também poderemos viver uma vida eterna com a personagem central das Escrituras. Obrigado, Ruben. Temos 30 segundos. Artur, queres? É muito rápido. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, se nós procurarmos na palavra de Deus a orientação das nossas vidas, nós vamos encontrá-la e vamos perceber o que é que Deus deseja da nossa existência. E isso é o mais importante na nossa vida. Por isso eu exorto cada um a procurar encontrar na palavra de Deus a orientação que precisa para a sua vida presente e para a sua vida futura. Obrigado a ambos. Tomando posição pela verdade. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado por ter estado desse lado. Seja na Mel, no YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros ou em áudio na RCS. É um prazer tê-lo sempre connosco. Ficou alguma dúvida por esclarecer? Quer aprofundar este tema? Quer deixar o seu ponto de vista sobre o tema de hoje? Pode fazê-lo através de uma mensagem ou através de um telefonema para o número 933 939291. Telefone que os nossos instrutores bíblicos irão ajudá-lo. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Desejo que o nosso Deus o abençoe a si e o traga muita alegria para a sua família. E não se esqueça, continue com a sua Bíblia sempre aberta.